Meus queridos e amados irmãos, quanto tempo! Já faz mais de um mês que estivemos aqui juntos, estudando a palavra do nosso Senhor, a, pro, a promessa do nosso Criador e sustentador de vida eterna para os seus fiéis, para os seus verdadeiros adoradores. Estava com muita saudade e hoje estou aqui incumbido para cumprir esta missão de dar sequência em nossa série de vídeos, onde nós estamos estudando minuciosamente, com muito amor, com muito carinho, com muita seriedade, compromisso, determinação, o livro do apóstolo Lucas. Então, aproveita aí, pega já a sua Bíblia, abre no livro do apóstolo Lucas, no capítulo 14. Estamos no capítulo 14. Paramos no versículo 24, no estudo número 70. E agora vamos dar sequência a partir do versículo 25 ao 35. Estarei lendo aqui na tradução King James atualizada, independente da sua tradução, como eu sempre digo, a mensagem é a mesma, apesar das traduções terem algumas diferenças. Por isso a importância de estarmos reunidos, né, como o corpo do Messias, examinando, meditando, porque quando nós expressamos aquilo que Ele nos concede, ajudamos uns aos outros a refletir, a examinar, meditar, enfim, e assim, com a graça, com a sua extraordinária misericórdia, nós chegamos ao entendimento fidedigno da sua palavra, o que vai nos manter firmados em linha reta no caminho de salvação. Aleluia. Por isso a importância de todos estarem com as suas Bíblias em mãos. Fiquem à vontade para comentar, para compartilhar o que quiserem, tá bom? Recomendo também sempre estejam com papel, um lápis, uma caneta, alguma coisa para anotar o que vocês acharem relevante. Espero poder contribuir com o entendimento da palavra. E é isso, tá bom? Que a paz do nosso Senhor Yahushua, a nossa salvação, seja com todos. Pois bem, para quem acompanhou os estudos anteriores, viram que no capítulo 14, o Senhor, ele chega para comer na casa de um fariseu, membro de uma seita religiosa, no caso da época judaica. Só que trazendo entendimento atemporal e dentro da nossa realidade, hoje, aplica-se a toda seita religiosa. Pois bem, no primeiro trecho, recapitulando um pouco, para a gente entrar no versículo 25, tendo ideia do qual o ensinamento específico deste capítulo, né? Enfim, no início desse capítulo, do versículo 1 ao 6, vai mostrar a hipocrisia dos membros de seita religiosa, onde os mesmos estipulam, julgam, ordenam que outros sigam os ensinamentos, o que está escrito, mas quando é para eles fazerem o que precisa ser feito, seguirem como a palavra manda, eles sempre
arrumou a desculpa, né? E quando mexe com seus interesses pessoais, eles não medem esforços para suprirem as suas necessidades e deixar a palavra de segundo plano. Então, mostra a hipocrisia. No segundo trecho deste capítulo 14, do verso 7 ao 14, vai mostrar também como eles estão preocupados com os lugares de maior destaque, né? Ou seja, a vaidade dos fariseus. E no terceiro trecho, do versículo 15, 24, eu estou só resumindo, tá bom? Vai, então, o Senhor conta uma parábola mostrando que eles estão muito mais preocupados com seus afazeres do que com o reino. Pois bem, antes de dar início, eu gostaria de lembrar a todos nós que os fariseus, membros de seitas religiosas, eles estão, vamos dizer, lendo, buscando a Deus de alguma maneira, né? Mesmo que seja por aparência. O que eu estou querendo dizer com isso é que, para a gente perceber o quanto a palavra é séria e o quanto o nosso Deus quer nos mostrar que nada passa despercebido por Ele. Ou seja, nem mesmo as pessoas que dizem ser seus servos, discípulos, serem cumpridores da sua palavra, da sua lei, passam despercebidos. Então, para a gente ver o quanto a porta é estreita e o quanto ele fez questão de pontuar isso. Tá bom? Agora, dado essa introdução, vamos dar início aqui ao versículo 25. Milhares de pessoas acompanhavam Yahushua. Eu sou o que salva. O Filho de Deus, ou seja, a intimidade do Criador e sustentador de todo o universo, a nossa salvação. Então, milhares de pessoas acompanhavam. Ponto e vírgula. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou. Eu pontuei sobre os fariseus porque aqui o apóstolo Lucas ele não vai descrever se o Senhor estava na companhia dos mesmos também, né? Porque ele estava na casa de um fariseu. E aqui não vai falar se ele tinha saído, onde ele estava e tal. Já pula para mostrar um ensinamento. E aí vai dizer que milhares de pessoas. Então, note que aqui não está se referindo a um grupo específico. Está se referindo a todas, a qualquer pessoa. Seja ela fariseu, um membro de uma seita religiosa, seja ela uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra, que não tenha buscado a Deus, né, em algum outro momento, e até mesmo os discípulos, né, os seguidores. Então é para todos.
Então vai dizer, então dirigindo-se à multidão, lhes declarou, versículo 26. Se alguém deseja seguir-me, ou seja, seguir a salvação, a vida eterna, ou seja, a manifestação do próprio Deus. Né? Então, se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida. Olha isso aqui como é forte. Note que esse primeiro trecho ele vai tocar em assuntos muito, né, em interesses muito afetivos. Ele vai dizer, então, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim. Então, se alguém que deseja seguir a salvação, a vida eterna, e ama sua família ou a sua própria vida mais do que a salvação, ou seja, a verdade, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Porque não vai suportar o caminho. Vamos fazer uma analogia. Neste mundo, nós sabemos que se a pessoa não se dedicar ao que ela deseja ser ou ter, seja um atleta ou uma profissão, se não houver dedicação máxima, essa pessoa ela não vai conseguir. Podemos pegar o exemplo de um concurso. Vocês já devem ter visto a maratona que é para uma pessoa passar em um concurso. Ela precisa dedicação máxima. Ela precisa abdicar de muita coisa. Ela tem que dar total atenção, prioridade aos estudos, se ela de fato quiser passar no concurso e alcançar o seu objetivo, que é trabalhar naquela área. Isso aplica-se ao esporte e, enfim, a qualquer outra área. Então, se no mundo as pessoas precisam ter total dedicação para essas coisas, por que seria diferente para alcançar a vida eterna, a salvação? Então, o Senhor está dizendo, se vocês amam mais a sua família, até a sua própria vida, vocês, mais do que a mim, que é a salvação, a verdade, vocês não podem ser meu discípulo. É o exemplo que eu estava dando. Por mais que a pessoa goste, ame o pai, sua mãe, sua esposa, seu cônjuge, seus filhos, seus irmãos, e até seu lifestyle, seu estilo de vida, se ela não abdicar, se ela falar, ó, pai, mãe, eu preciso de foco total, não vou poder fazer isso, não vou poder ir para tal lugar, não vou poder, porque eu preciso de concentração aqui para aprender e para alcançar esse objetivo. É a mesma coisa, a palavra. Se a pessoa não se abdicar, sabe, do que elas gostam, como elas vão seguir
a salvação? Como elas vão aprender o caminho da salvação? A palavra não vai dizer que o Senhor é o nosso mestre? Então, Ele vai nos ensinar tudo o que precisamos para alcançar essa coroa, a coroa da glória. E se nós estivermos distraídos com outras coisas, nós não iremos obter a coroa da glória, a eternidade. Note que esse verso 25 e 26, ele vem logo em seguida, depois que mostrou a hipocrisia dos fariseus, a vaidade deles e a prioridade deles aos seus interesses. E aí, logo em seguida, a gente entra aqui no verso 25 e 26, mostrando o quê? O lado afetivo, que é algo que pega a todos os seres humanos. Então, acompanhe. Versículo 27. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz, estudando mais fundo, né, sobre essa palavra cruz, eu noto que ela não tem esse termo não tem no hebraico. Eu estou fazendo um estudo apurado sobre isso. Mas, enfim, buscando a definição desta palavra, o uso aplica-se a sofrimento, sacrifício. Então, vamos ler da seguinte forma. Da mesma forma, todo aquele que não carrega seu próprio sofrimento, sacrifício, e segue após mim a verdade, não pode ser meu discípulo. Vamos aqui meditar no início do verso. Da mesma forma. Que forma? No verso 26 vai dizer, se alguém deseja seguir-me e ama família, sua própria vida, mais do que a verdade. Então, da mesma forma, todo aquele que não carrega, é uma pessoa que ama mais sua família, ou seu estilo de vida, mais do que a promessa do Senhor, salvação, a verdade. Da mesma forma, todo aquele que não carrega seu próprio sofrimento, sacrifício, e segue após mim. Afinal, a verdade, ela não é apresentada neste mundo. A palavra vai dizer que o mundo jaz no maligno, e o maligno é o pai da mentira. E nós, aqui no nosso ministério, temos, ao longo desses 3 anos e meio, trazido à luz a história fidedigna, verdadeira, coisa que dificilmente a gente encontra. Aliás, a gente não encontra, né? A gente vê sempre uma narrativa para massagear o ego, de como você ser mais forte, como você ser mais rico, como você superar uma dificuldade. Né? Então, é sempre as pessoas buscando a palavra de Deus para superar o sofrimento. Né? Sendo que a palavra está dizendo que para nós é motivo de júbilo sofrermos pela palavra. Né? A palavra diz o tempo todo que nós iremos sofrer, que nós iremos ter aflições neste mundo. Afinal, esse mundo é contrário à vontade do Eterno. O Senhor falou, meu reino não é deste mundo. E a gente está vendo pessoas que buscam a palavra de Deus, querendo superar o sofrimento, querendo o sucesso
como eles falam, né, essa palavra muito usada aqui, o sucesso no mundo, nesse mundo. Eles querem prosperar, né, prosperar materialmente falando, né, neste mundo. Mas eles dizem ser seguidor da palavra. Percebe que não há lógica, não há sentido nisso. A palavra vai dizer, o justo, meu justo viverá pela fé. Meu justo, a pessoa justa, ela viverá pela fé, porque neste mundo não há justiça. A justiça há no plano original do Senhor. No primeiro amor, quando ele criou toda a terra, toda a criação. Né? Depois da queda, entrou a maldade, a morte. Tudo por causa de quê? Da concupiscência. O ser humano desejando fazer sua própria vontade. Né? Transgredindo a lei universal, a lei da natureza. Então a palavra vai dizer, o justo, meu justo viverá pela fé, e não pelas coisas que se vê, materiais. Meu justo viverá pela fé, convicção e confiança. Okay? Na promessa que nós iremos viver a vida que o Senhor nos prometeu. A vida original, onde onde não vai haver mais ranger de dentes, morte, choro, nenhum mal. Nós iremos viver todos em harmonia, em igualdade, em amor. Então o justo viverá pela fé. Então aqui no verso 27 está dizendo, da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria, aí está aqui a palavra cruz, a gente traz o uso dessa palavra que é sofrimento, sacrifício. Então, todo aquele que não carrega o seu próprio sofrimento, sacrifício, e segue após mim, após a verdade, não pode ser meu discípulo. Então aqui está deixando claro que nós iremos sofrer. Se nós vamos na contramão do mundo. O mundo é mentira, é ilusão. A gente vai na verdade. Né? O mundo é morte. A gente vai na vida. Entendeu? E tudo neste mundo é para... como é que fala? Tirar a nossa atenção disso. Nos desviar desse entendimento. É muita coisa para nos distrair. Né? Muita tentação. As pessoas, o ser humano vai muito pelo que ele vê. Então ele fala, mas quem garante que a gente vai ressuscitar, que a gente vai ter uma vida eterna, que existe um paraíso, que a gente vai viver essa promessa que está escrita de uma terra abundante, sem sofrimento. Não, eu tenho que viver o meu melhor aqui, eu tenho que buscar o meu aqui, eu tenho que fazer o meu aqui, construir minha carreira, meu legado, tal. Ou seja, cometendo os mesmos erros dos nossos ancestrais, quando deixam de fazer a vontade do Eterno, do Criador, e passam a fazer a sua vontade, abrindo mão da eternidade. A palavra vai dizer, Senhor, o mesmo sol que nasce e brilha para os justos, nasce e brilha para os ímpios. Então, se é isso que a pessoa quer, ela vai ter. E isso vai ser explicado muito maravilhosamente bem pelo nosso Senhor aqui, ó, dos próximos versos aqui, ó, versículo 28, ó. Porquanto, qual de vós, você perceba que milhares de pessoas acompanhavam, né? Multidão. Então, qual de vós? Qualquer.
todo ser humano, né? Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, aí ele vai fazer aqui uma analogia. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento, do que quer construir. O que é que eu vou precisar fazer para construir? E avalia se tem os recursos necessários para edificá-la. Então, o Senhor está dizendo que o ser humano, quando ele vai empreender em algo, que ele quer fazer algo, ele primeiro calcula o custo, né? O que é que eu vou precisar fazer para conseguir isso? Então ele está fazendo um paralelo com as boas novas, que é a salvação que o Senhor veio nos trazer, né? As pessoas param para calcular o custo. E note que essa mensagem aqui é para todos. Vamos dar sequência aqui que eu vou explicar para vocês por que eu falei isso agora, que é para todos. Versículo 29. Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, base, fundamento, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem, ser humano, começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Por que eu falei para todos? Porque quando a gente lê esse trecho, fica parecendo que é para uma pessoa que, como o sistema apresenta, é responsável por ministrar a palavra, o evangelho. Mas, como nós temos pregado ao longo do nosso ministério, a palavra na nova aliança, que é a graça de Deus, vai deixar claro que todo discípulo é sacerdócio santo, sacerdócio real. Ou seja, é incumbido a cumprir essa missão de anunciar o reino de Deus, o governo absoluto do nosso Criador e sustentador de todo o universo. Então, é uma missão dada a todos. Entende? Então, quando aqui vai dizer, para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, é tipo assim, a pessoa, não, eu creio, o Senhor é o Salvador da minha vida, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, vou comprar uma Bíblia nova, vou parar de beber, vou parar de frequentar aquele lugar. Os alicerces, né? A pessoa faz uma avaliação assim. Não vou andar mais com fulano, beltrano, vou parar com isso, vou parar com aquilo, vou começar a ler a Bíblia, vou começar a orar. São os alicerces, a base e o fundamento. Mas não podendo concluir a obra, ou seja, seguir, continuar, perseverar na palavra, no caminho. Todas as pessoas que a contemplarem inacabada, tipo assim, oxe, fulano disse que estava tão firme, rapaz. Fulana falava tanto da palavra, eu via o comportamento, seu estilo de vida mudado, estava totalmente firmada. E, gente, eu vi aí agora, não quer falar mais, nunca mais vi falando nada, começou a andar com o pessoal aí, agora tá negando, parece que virou ateu, disse que não quer mais saber, agora tá em outra vertente, tá seguindo outra filosofia, etc, etc, etc. Então, aqui vai dizer, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, desse ser humano, proclamando, este homem, esse ser humano, começou grande construção. Olha só, o evangelho.
Começou grande construção. Anunciar o reino, o governo absoluto de Deus, do Criador e sustentador de todo o universo, da vida original. Começou uma grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou seja, não teve resiliência, perseverança, fé. E aí, no versículo 31, o Senhor vai contar outra parábola, vai fazer outra analogia. Né? Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, lembrando que rei são pessoas, né, com grandes responsabilidades e que responsabilidades de cuidar, de orientar outras pessoas, né? Então, veja só, né, essa analogia. Ele faz com analogia com o rei. Ó. Qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro, a mesma coisa, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000. Então aqui, essa analogia ele está fazendo um rei que tem 10.000 soldados, que vai guerrear com outro que tem 20.000. Então o que tem 10.000, ele vai primeiro analisar. Rapaz, e aí? Será? Aí no versículo 32. Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Ou seja, analisou, viu que não, com 10.000 eu não consigo vencer esse exército. Esse oponente, ele vem com 20.000. E aí o que é que ele faz? Ele envia uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicita suas condições de paz. Ó, não vou lutar, não vou guerrear, e abre mão. Da conquista, né? Aí logo em seguida, no versículo 33, então o Senhor vai dizer o seguinte, ó. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Então, ou seja, nessa analogia, o rei que tinha 10.000, ele não renunciou. Ou seja, ele não focou no objetivo dele. Ele não colocou o objetivo dele, a conquista, como sua maior missão, prioridade. Entendeu? Ele valorizou mais os seus 10.000 soldados. O que ele tinha. Ele estimou mais o que ele tinha do que a conquista. É uma analogia. Entende? Então o Senhor está dizendo. Assim, portanto, qualquer ser humano, dentre vós, que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Por quê? Discípulo é o quê? Seguidor. Aquele que ouve a instrução, que aprende. Se a pessoa ela tem apego a alguma coisa, seja afetiva, como no início, aí no verso 25 e 26, no caso da família, e de sua própria vida, seu estilo de vida. Assim como nos versos anteriores, desde o início do capítulo 14, aos seus interesses próprios, a sua vaidade, etc. Não vão suportar, não vão conseguir passar pelo processo. Entende? A palavra vai dizer no livro de Pedro também, eu acho que é no mesmo trecho que fala do sacerdócio real, santo, que o nosso propósito é proclamar
a grandeza que é, ou seja, a vida eterna, a salvação, o sacrifício do nosso Deus, dessa fonte de energia suprema, ao se manifestar entre nós e vir nos salvar, mostrar, não, vocês estão fazendo tudo errado, é assim que se faz. Eu amo vocês, vou dar minha vida por vocês, para que vocês façam certo, sejam originais, verdadeiros, me obedeçam, sejam fiéis à minha criação, a toda a criação. Que isso aqui tudo é de vocês são a minha imagem e semelhança. Então, olha só a grandeza de tudo isso, né? Que é o Evangelho, as boas novas. Então, a palavra vai dizer no livro de Pedro, Kipa, que o nosso propósito é proclamar as grandezas daquele que nos convocou das trevas, do engano, do pecado, do erro, da ilusão, né? Então, qual o paralelo que eu quero fazer com esse trecho? É a seguinte frase: aquele que tem um propósito, que é esse aí, descrito, que é o nosso propósito, está escrito na palavra, nas cartas de Pedro, apóstolo Kipa, o mensageiro enviado Kipa. Esse é o nosso propósito. Então tem uma frase que diz assim, aquele que sabe o seu propósito, conhece o seu propósito, suporta o processo. Então o Senhor está dizendo, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo, quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Não vai suportar o processo. Não vai. E aí eu entro aqui com o seguinte entendimento. A verdade, a história verdadeira. A história verdadeira nos traz a raiz, a nossa origem. E a nossa raiz, a nossa origem, ela vai contra esse mundo. Tudo que esse mundo prega, que esse mundo nos induz. Esses dias eu estava refletindo. Pensando assim, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma... Pode ser qualquer um, mas pegar um exemplo aqui de uma vida de um atleta. E aí a gente para pensar assim. A pessoa veio da base, simples, bem simples, sem recursos, mas tem uma certa habilidade para tal esporte. E aí ela começa a se destacar nesse esporte. Sente muito prazer, muita alegria e tal. Pode notar, quando ela chega no ápice, ela se destaca. Aí vem aquele ditado que diz, prego que se destaca toma martelada. Ou seja, a pessoa começa a ganhar muita coisa, ela começa, nesse mundo que ela começa a ganhar dinheiro e se destacar. Pois bem, aí ela já não está mais na base. Ela começa a ser, então, notada, percebida pelos grandes, pelos senhores deste mundo, né? Os principados e potestades, como a palavra vai dizer lá em Efésios 6, que nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra os principados e potestades, contra as forças espirituais das trevas. Pois bem, e aí, se a pessoa quiser continuar com esse status, com essa fama, ela precisa andar conforme os ditames deste mundo. A gente percebe isso pelos patrocínios, né? Pelo que essas pessoas precisam se propor a fazer para continuar com o seu patamar elevado. E a gente vê que muita coisa, aliás, praticamente tudo, é contrário à origem, à nossa origem, à vida original, à vida, às nossas raízes, né? E aí, enfim, é isso. Se a pessoa tiver muito apegada aí à sua carreira, aos seus bens, à sua riqueza material,
nesse exemplo, por exemplo, ela não vai suportar o processo, entende? E aí é onde entra os fariseus, por exemplo. Porque uma pessoa que está nessas condições e diz crer em Deus, mas ela não abre mão dos seus status, da sua fama, ela se torna um fariseu, um hipócrita. Porque o fariseu, como a gente viu logo no início do verso 14, ele está falando da palavra, ele fala da lei, mas quando é no dele, quando é do interesse dele, ele rapidinho arruma um jeito, uma desculpa para defender o que é dele, para fazer o que lhe convém, né? Então ele é um fariseu. Aí depois vai falar da vaidade, que eles buscam os lugares de maior destaque, eles querem ser reconhecidos, ovacionados, né? Você vê a vaidade, né? Não querem dar toda a glória, toda a honra e todo o louvor ao Senhor. É só da boca para fora. Entende? E depois fala do banquete, né? A parábola do banquete, que eles arrumam várias desculpas. Ou seja, eu acredito em Deus, na vida eterna, mas eu não quero morrer, não. Eu quero isso aqui. Eu quero mais fama, eu quero dinheiro, eu quero poder. Entende? Então o Senhor está dizendo, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Por isso que vai dizer aqui, ó, o Senhor fez essas duas parábolas dizendo que qual dentre vós não se assenta primeiro para calcular o custo, né, do empreendimento. Então as pessoas calculam tudo. E qual é o ensinamento aqui nessas analogias que o Senhor fez aqui, essas parábolas? É que a gente para calcular primeiro o que nós estamos pretendendo fazer para que não haja erro, para que a gente tenha êxito, tenha sucesso, consiga fazer o que precisa ser feito, correto? Então o Senhor está falando. E por que não para calcular primeiro o custo do Evangelho? Ou está fazendo de qualquer jeito? Fazendo barganha com a palavra? Sabe? Tem compromisso com a palavra de verdade? Ou só buscou a Deus porque está sofrendo, está com dor no coração, o coração está apertadinho, está sofrendo, e aí quer resolver aquela dor? Ou está desesperado, querendo um emprego, um dinheiro, né? Recuperar o seu status, sua empresa, sua carreira. E aí busca Deus, né? Para suprir aquilo ali. Mas não calcula o custo, né? Não, e depois? É isso mesmo? É isso que Deus está me ensinando aqui? Eu quero o quê, afinal? Eu quero a eternidade, o reino dele, o governo absoluto dele, a vida como ele criou, ou eu quero o que eu quero? A vida que eu desejo nesse mundo aqui. Aí ninguém para calcular, né? Por quê? Porque não é prioridade. O reino não é prioridade para essas pessoas. Então o Senhor deixou claro. E note que esse versículo 33, ele está no capítulo 14, justamente onde fala dos fariseus, que é membro de seitas religiosas, que é de pessoas que estão buscando a Deus e se corrompe com o sistema. Então, só de fachada, de aparência. Então, imagine quem não busca, né? Então, o Senhor está mostrando para a gente que nada vai passar despercebido. Não pense você que você fala glória a Deus, aleluia. Esses são os que o Pai
a energia suprema, né? Que ele é a energia suprema. É o Espírito Santo, a divina consciência, que nos deu consciência, soprou um fôlego divino. Enfim, ele conhece cada um, cada fio de cabelo, nada passa despercebido. E a atenção dele está voltada ainda mais para a casa dele, né? O povo que está dizendo, que está buscando a ele. A gente vê aí, ó, eu prego isso desde o início. Hoje, cada dia que passa, o número tem aumentado de pessoas desmascarando esse sistema, mas a gente já fala isso há muito tempo. Líderes religiosos, né? Falsos moralistas, falsos profetas, pregam a palavra de acordo com aquilo que lhe convém, né? São prosélitos, ou seja, eles repetem a narrativa que os colonizadores lhe puseram, a catequese, né? Então, já pregam uma história mentirosa, usurpada pelos colonizadores, os idólatras, gentios, pagãos. E, como já não bastasse isso, pregam teologia da prosperidade, né? Tipo assim, a vitória aqui neste mundo. Um mundo que é injusto, violento, corrupto, mentiroso. Sendo que o próprio Deus, quando se manifesta, envia o seu Filho, significado figurado da palavra filho é intimidade, sua intimidade, né? Enfim, vem sendo o Todo-Poderoso, tendo o pleno conhecimento, a divina consciência à sua disposição, de toda a criação, podendo viver a vida que quisesse. E ele vem com um único e exclusivo propósito: anunciar o seu reino. O plano original. E morre por isso. Mas o que é que o ser humano quer fazer? Quer fazer a sua vontade. E tá tudo certo. Né? Tipo, não, eu quero viver o que eu desejo. Quero construir minha carreira. Dane-se se há desigualdade, se o governo mente, se milhares de pessoas estão sendo mortas violentamente, se milhares de pessoas estão sendo mortas e envenenadas, se milhares de pessoas são roubadas descaradamente pelo governo, pelos poderosos, a burguesia escraviza o povo pobre, falta de conhecimento. Não, eu não me importo, eu quero fazer o meu, eu quero o meu. E tá tudo certo, postar meu estilo de vida no Instagram, nas redes sociais, meu lifestyle. Tô comendo do bom do melhor. Conquistei sucesso, comprei o carro do ano, a casa que eu sempre sonhei. E graças a Deus, aí bota na legenda, né? Na descrição da foto, graças a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Eita, que Deus é esse, meu querido, minha querida? Você acha que ele está feliz? Você conseguiu essas coisas, mérito seu, né? Porque você estudou, você trabalhou e você queria isso, você colocou seu foco nisso, né? Não misture o lado espiritual, consciente com essas coisas. Vamos separar as coisas, vamos ter discernimento. Se uma pessoa
é um atleta de Olimpíadas. Tem Olimpíadas a cada 4 anos. Se essa pessoa ela treinar todos os dias, fazendo as mesmas repetições, os mesmos exercícios, durante esses 4 anos, disciplinadamente, comer direitinho, dormir, acordar na hora certa, abdicar de final de semana, de festa, de álcool, de drogas, focar exclusivamente aos seus exercícios, ao seu esporte, e chegar lá na Olimpíada e ela ganhar a medalha de ouro, é mérito dela, do esforço dela, que ela queria isso. Entendeu? Glória, graças a Deus, tal. Entende o que eu quero explicar? Então as pessoas querem conquistar riquezas materiais, fama, poder, status. Desejo delas terem riquezas, serem ricas, materialmente falando, né? E aí fazem tudo o que precisam fazer e colocam isso como se Deus estivesse, né, o Criador estivesse feliz, contente com a conquista dela, sendo que Ele é o Criador e sustentador de todo o universo, de toda a criação. Vocês percebem como isso não faz sentido? Isso não é fidedigno à palavra de Deus, a promessa? Porque palavra é promessa. O que é que está escrito aqui de Gênesis? É uma promessa de uma terra prometida. Quando você vai lá na história primeiro, né? E da antiga aliança. E na nova aliança, essa terra prometida é justamente o plano original, né? Que o Senhor vai restaurar tudo. Então, assim, é uma promessa. A palavra é a promessa. Então, essas coisas não estão de acordo com a promessa. Entende? Isso aí é uma coisa que nos diz direito. A gente está aqui neste mundo e cabe a nós fazermos sempre o nosso melhor. Entende? Fazer o certo, o justo, sermos honestos, verdadeiros, e iremos colher aquilo que plantarmos. Mas esse não é o intento, o propósito divino. O propósito divino é que todos vivam em harmonia, em abundância, plenitude, que é a terra, a criação toda do Pai, como Ele criou, original, que o homem, por causa do pecado, seus intentos, né, por não ter controle sobre sua concupiscência, desviou todo o foco, né? Tirou todo o foco disso. E a gente vê o que está aí, o resultado desse egoísmo, né? Do ser humano alimentar esse avatar, esse humano corrompido. Enfim. Então, no versículo 34, finalizando, portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, como restaurá-lo? Note o quê? Que o sal, você vê que as parábolas é sempre com termos naturais da criação, né? Então, o Senhor vai dizer, portanto, bom é o sal. O sal, ele foi criado ali por ele para dar sabor aos alimentos, enfim, e tem sua missão ali no ecossistema, né? Mas ainda ele, se perder o sabor, como restaurá-lo? Qual é o paralelo que esse trecho que o Senhor está fazendo aqui, que Lucas colocou em seu relato? Que Mateus, ele bota de outra forma, em outros capítulos, Lucas colocou aqui, mas que se aplica, porque tudo é espiritual. Isso aqui refere-se à nossa pureza. A nossa pureza de coração.
Portanto, bom é o sal, mas ainda ele se perdeu o sabor. Ou seja, se nós estamos focados em outra coisa, se nós estamos presos a qualquer outra coisa que não seja a nossa salvação, a vida eterna, ou seja, o nosso Deus, a verdade divina, como restaurar? Né? Como restaurá-lo? Está corrompido. Entendeu? Aí aqui vai dizer, verso 35, não serve nem para o solo, nem mesmo para adubo. Será apenas lançado fora. E aí o Senhor deixa aqui a deixa. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É tipo assim, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ou seja, a pessoa que tem realmente interesse em entender essa palavra, que ouça, que medite, reflita, busque, leia de novo, chame outros irmãos para estudar, tire dúvidas, pergunte, procure a etimologia das palavras, leia em outras traduções, faça a sua parte, ore, peça ao Deus sabedoria para entender. Porque aqui está claro, não serve nem para o solo, nem mesmo para adubo, será apenas lançado fora. Ou seja, o ser humano que perdeu a sua essência, a sua pureza, não serve nem mesmo para adubo, será apenas lançado fora. Então, meus amados irmãos, vigiem, vigiem, calculem o custo, pare, pense, qual é o seu objetivo, qual é a sua prioridade. É este mundo ou é a terra prometida, a vida eterna, a ressurreição, a promessa divina do Senhor? Qual é a sua prioridade? Você quer esse mundo? Você acha certo as coisas que acontecem nesse mundo? Que alguns tenham alguns certos direitos, privilégios e outros não? É isso? Calcule. O que é que você quer? Qual é a prioridade? Qual é a sua prioridade? Porque a palavra está dizendo, está deixando claro. Quem não renunciar, né? Todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto mais estimado possui, não pode ser discípulo do Senhor, não vai suportar o processo. Entendeu? A verdade liberta. Mas ela dói. Porque vai contra tudo neste mundo. E aí? Você está disposto? Você está disposta a renunciar a tudo? Por amor à promessa? Ao Senhor? Ou seja, se seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, ou sua própria vida for contrário à vontade do Eterno, e aí? Você vai dar ouvidos a eles, aos seus interesses, ou a eternidade, ou a palavra? Porque é o que mais a gente vê aí. A gente fala a verdade, a gente mostra o que está escrito, as pessoas simplesmente tapam ouvidos e querem seguir aquilo que elas pensam que é certo, mesmo elas vendo na palavra que o que está escrito não condiz com o que ela está querendo acreditar, com o óbvio. Entendeu? E aí? É isso. Então, esse foi o estudo, o custo de ser discípulo da promessa do Messias. Tá bom, irmãos? Espero que tenha contribuído
ao entendimento fidedigno da palavra, que vocês tenham refletido, meditado e se fortalecido na promessa do Senhor. Tá bom? Um beijo no seu coração. Se a Arwa permitir, quiser, voltaremos com a sequência da nossa série com o estudo número 72. Shalom.